Olá, meus amigos. O canal Movimento Voz Servidor vai falar sobre toda essa movimentação que está acontecendo na GMRI. Movimentação esta que tem como única finalidade levar a categoria a um estado de greve, ou até uma greve, provavelmente dita. Será que estamos no caminho certo? Será que esse é o momento certo para fazer isso? Olha que o cenário ele está muito nebuloso. E eu, diante de toda essa visão, vou passar para vocês da forma que sempre fiz, de uma forma independente, porém tentarei ser uma pessoa que só está narrando os fatos. Vou me tirar desses fatos, porque quando eu não acredito em um fato, eu procuro ficar de fora, porque de fora eu consigo avaliar melhor. O nosso prefeito Eduardo Paes, eu já tive uma resistência quando ele estava na campanha, porque eu sabia do comportamento dele, e hoje a gente está pagando um preço muito alto por não acreditar que ele poderia ser realmente aquela pessoa que ele o foi no seu primeiro mandato. Pois bem, a gente teve recentemente uma grande vitória onde um guarda 637 conseguiu galgar, através da via judicial, a sua promoção a inspetor regional. Fato este que levou o guarda municipal a uma grande euforia. E realmente temos que vibrar com a vitória dos amigos. Porém, isso leva o prefeito a se manifestar de uma forma muito pensativa no que ele pode fazer para que não venha existir uma asfixia em massa de promoções e a folha salarial torne-se uma coisa gigantesca e monstruosa e que vai trazer problema para a parte financeira. Porém, aconteceu. E o caminho normal que a gente tem que estar almejando é o caminho da justiça. Eu não posso nunca me desvincular do caminho da boa política, do caminho daquela persuasão política positiva, onde tem a transparência, onde todos que estão envolvidos têm já o seu DNA demonstrando o seu grau ético, o seu grau moral. Porém, eu vou sempre ser avesso a uma política rasteira. Eu vou sempre ser avesso quando eu percebo que certas pessoas, para ter voz, têm que trazer o caos. Certas pessoas, para ter aceitação, depende de um ambiente muito turbulento. E o Rogério Chagas é essa criatura. É essa pessoa que vai sempre se manifestar no escombro das pessoas. E juntando com o seu Silva, é um casamento perfeito. É a porta do inferno sendo aberta para que a maldade venha sem precedentes. Então a gente vê uma união onde nunca foi uma desunião na cabeça deles. Eles sempre tiveram esses pensamentos. Primeiro a gente trabalha demonstrando que temos boa vontade. Primeiro a gente trabalha para trazer uma visão de que estamos todos no mesmo pensamento. E depois a gente bota as garras de fora. E essa união entre o Chagas e Silva, que eu não posso falar que é uma união entre o Cisco Barriga e a DGM, porque ambas são apenas nomes fictícios, pois os personagens principais é o Chagas e o C. Silva, e eles estão trabalhando muito para que vocês venham a um engano. E eu fico muito triste porque eu queria realmente acreditar que isso aí está vindo de forma verdadeira. Isso aí está vindo de forma para alavancar o que a categoria deseja, que é o reconhecimento profissional, que são as suas promoções e que são o reconhecimento financeiro. Porém, eu não acredito que esse caminho esteja certo. Visto que o Cecil já tem por finalidade trabalhar nos escombros, onde, de repente, ele narrou que a intenção dele é derrubar todo mundo. Olha, meus amigos, eu sou o 641, eu sou servidor de carreira de fato. Fiz um concurso público específico para a autarquia, sei do sofrimento dos meus pares, que também são servidores de carreira, e a gente tem uma situação muito complicada dentro do campo da GMRI, que são 3 regimes. Temos o regime dos colegas que vieram da Colub, temos o regime dos colegas que são da Empresa Municipal de Vigilância e temos o regime da autarquia. Estamos todos dentro do mesmo barco. Porém, eu sei a necessidade de falar essas coisas, porque eu tenho que ter a responsabilidade em perceber que uma ação pedindo
posse é complicada. Isso pode cair para um lado onde possa atingir outras situações. E eu tenho muita preocupação do emprego com meus colegas. Eu sei que esse assunto é complexo, porém, eu, como servidor de carreira, tenho que estar tranquilo, porque a minha carreira está garantida. A minha carreira tem uma linha a ser seguida diante das normas da autarquia. E aqueles que vieram da MV têm situações que não foram muito bem definidas na própria transformação do regime seletista para regime estatutário. Então, tem situações de risco, sim. Esse risco é iminente. E o Cecília sabe muito bem lidar com essas coisas, porque a intenção dele é colocar todo mundo na porta da rua. E eu sempre fui contra isso. Eu sempre fui a favor de lutar pelo nosso crescimento profissional, mas nunca deixar o emprego de ninguém em risco. E aquele que tem um bom entendimento sabe o que eu estou falando. E agora, voltando nessa unificação, que eu não consigo ver como uma unificação, eu consigo ver uma união entre o Chagas e Silva, propriamente dito, respeitando todos os guardas municipais, que eu quero o bem de vocês. Por isso que eu sou contra isso aí, porque eu acho que o movimento dessa magnitude tinha que ter um trabalho no mínimo de 6 meses. Esse trabalho tinha que ser manifestado no ano de 2021, logo em janeiro, para que a gente pudesse hoje estar olhando para janeiro e observasse a construção. Essa situação repentina é um ato de desespero. Essa unificação é um ato de desespero. E não tem sentido observar o Chá como subinspetor, o Cecília como uma ação para derrubar o próprio Chá como subinspetor. Então essa balbúrdia, essa bagunça, eu não me envolvo. Então eu, PH, não estou envolvido nisso. E quem estiver falando que eu estou envolvido está mentindo, porque eu tenho personalidade suficiente para olhar nos olhos de vocês e falar, eu não acredito nessa unificação. Porém, se é o melhor para a categoria, eu tenho que aceitar. Eu tenho que me calar, me aquietar e não torcer em contra e nem torcer a favor. Eu tenho que me manter neutro. E amanhã, a Deus, como amanhã a Deus pertence, a gente vê o que a gente pode fazer para poder recolher os cacos, como eu sempre o fiz, como eu sempre manifestei, porque eu tenho essa garra em mim em falar, olha só, isso aí vai dar problema, nisso aí eu não acredito. O meu rompimento com o Chagas começou quando ele falou que o candidato dele a vereador seria o Vitor. E eu fiquei um pouco sem entender, porque quando o Chagas me convidou para o Cisma Rio, ele perguntou qual era a minha pretensão política. Eu falei, eu vim como vereador, quero dar sequência no trabalho. Se investir em mim, eu acho que eu dou resultado. Ele, tudo bem, PH. Perto da eleição para vereador, quem estiver com um nome melhor, ali o senhor vai apoiar. E eu achei coerente aquilo. Falei, não, tá bom, vamos abraçar a causa. Então, de repente, de uma forma grotesca, mal educada, arrogante, ele falou que o candidato dele era o Vitor. Como eu respeito muito o Vitor, e eu falei, poxa, eu não posso ficar nesse ambiente. Eu não posso ficar nesse ambiente. Como é que eu vou fazer nesse ambiente? Tudo que eu vim a fazer, vão achar que eu estou fazendo para ficar competindo com o Vitor, então eu tenho que sair. E falei, Chagas, então eu não posso seguir com vocês, vou seguir o meu caminho sozinho, tem outro campo para eu poder também explorar, e boa sorte. Segue seu caminho. E a respeito da representação, eu não acredito mais, porque você mentiu para mim. Então essa é a pura verdade. Tem outras coisas no meio, que na viagem, de Brasília para cá de carro, algo muito cansativo, eu com muito problema de coluna, houve uma discussão entre mim e o Vitor a respeito do Jones Moura entrar no circuito. Não foi que eles iam convidar o Jones Moura, foi uma suposição. Eu já me manifestei, eu sou contra. Porque eu venho 5 anos indo contra a ideologia do Jones Moura, como é que agora eu vou andar lado a lado com ele? E ambos me falaram que era só política. É só política. Mas eu não olho para vocês, guardas municipais, como só política. Eu olho para vocês como seres humanos, que tem que ser tratado com respeito, com responsabilidade, com dignidade e com moral de falar. Com moral para falar. Então, a minha saída do Cisma Rio não se vincula a uma renúncia. Se vincula à minha própria postura. Eles usam isso contra mim. Porque quando eu montei esse canal que vos falo, o Chagas falou que ia ter um rompimento. As pessoas poderiam entender ao contrário. E eu falei, não, pô, é uma vontade que eu tenho de falar com todo mundo. É uma forma de usar essa ferramenta. E você usa a sua, da sua maneira que você bem entender, só que a sua manipula, a minha não. A minha vai dessa forma. Então tem muitas coisas que o Chagas faz por trás do pano,
que agora eu estou enxergando, e, mais uma vez, eu ratifico, não compactuo com isso. Porém, desejo toda sorte nessa empreiteira, desejo que o resultado seja positivo, mesmo eu sabendo que a situação é complexa, e eu estou realmente olhando com os olhos da crítica. Os olhos da crítica. Queria que fosse uma crítica construtiva, porém não tem como construir, mas tem como eu aceitar e tentar entender que, se é o melhor para a categoria, desejo boa sorte a todos. PH falando, um beijo no coração e fiquem com Deus. E se vocês entenderam que o canal tem que voltar, vai poder trabalhar vários assuntos, vamos começando dando joinha, vamos começando a fazer isso no canal, o canal vai voltar muito forte, porque o assunto 2022 tem muita coisa para ser narrada. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.